E é o meu muito boa tarde, galera do sexto ano, a conquista da matemática. Estamos aqui para fazer a correção dos exercícios, retomando o que você aprendeu, que está localizado no livro de A Conquista da Matemática, página 128. Como vocês podem ver, eu comecei pelo exercício número 7, porque o exercício número 7 era uma tabela gigantesca. E aí eu ia demorar para fazer essa tabela gigantesca. Vou tirar daqui, senão isso aqui vai ficar... E aí eu já deixei aqui a tabela, exatamente já com os números que devem ser preenchidos, para a gente poder já realizar o exercício como um todo. Como, por exemplo, vocês estão tendo uma aula com um vídeo, uma correção com o vídeo, então dá para ir pausando, né? Para você ver todos os números presentes aqui nessa tabela, da página 128, exercício número 7. Mas não era para começar pelo 1? Sim, mas devido à tabela nós vamos começar pelo 7. Então, o exercício número 7 me diz o seguinte. Vamos ler com atenção. Preenchendo as casas vazias, como vocês podem ver, não estão mais vazias, mas é esse exercício aqui. As casas estão vazias e vocês vão ter que completar. Vocês já completaram, porque agora é correção. Então, preenchendo as casas vazias da tabela abaixo com o produto dos... Produto não pode falar as marcas, não é sabão em pó, não é papel higiênico. Produto é o resultado da multiplicação. Não esqueça, produto é o resultado da multiplicação. E eu me perdi. O produto dos números que estão sombreados. Sombreados é os que estão cinza. O meu quadro está branco, não está mais branco. Na mesma linha e na mesma coluna da casa vazia a ser preenchida. Quantas dessas casas conterão números primos? O que eu fiz? Deixa eu pegar outro caneta. O que eu fiz? Vou sair de cena. Vou sair um pouquinho. Eu aqui completei 1 vezes 1, 1. Deixa eu olhar para aqui, senão eu não consigo. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3 e assim por diante. Você multiplica a horizontal pela vertical e coloca nos seus respectivos quadradinhos. Por exemplo, esse quadradinho do 15 nada mais é do que 5 vezes 3. E aqui está o 15. Então, esses números, todos esses números, você tem que ter acertado. Depois que você fez a multiplicação, quando chega aqui embaixo no 11 e no 13, multiplicado aqui também por 11 e por 13, alguns dá para fazer com um raciocínio lógico, outros às vezes precisa de cálculo auxiliar. Lembrando que todos os cálculos auxiliares são para serem deixados no caderno de matemática. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. No caderno de matemática. Muito bem. O que é para fazer? Quantas dessas casas preenchidas, que você já preencheu, conterão números primos? Todo número é primo quando ele tem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Vamos riscar, fazer um shift na casinha dos números primos. Então, 1 não é nem primo nem composto. Então, aqui, ó, essa casa tem número primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 11 é primo, o 13 é primo. Professora, tem uma pergunta. Oi. Mas aqui você está repetindo a mesma coisa. Lembre-se que é uma multiplicação, horizontal vezes vertical, ok? Continuando aqui, eu tenho também o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13.
Que sinistro, bro. São os mesmos números. São. E são os únicos números que são números primos. Vamos contar quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 números primos, como é uma questão de alternativa. Então, a resposta certa seria a letra C. Ok? Ah, mas poderia ser repetido. Lembra do que está escrito no problema. Todos os quadradinhos que apresentam, tô parecendo cebolinha, todos os quadradinhos que apresentarem números primos, repetidos ou não. Mas por que você não pegou esses de fora? Lembrando mais uma vez, porque esses números são para você multiplicar, fazer o produto entre eles, ok? Espero que tenham acertado. Eu acredito que houve uma dúvida, porque às vezes a gente assinala esses números aqui e vê que esses números aqui estão repetidos, aí você pensa, poxa, não é para assinalar, mas é por isso que tem que prestar atenção no problema, ok? Vou apagar, deixa eu ver assim, não acabei, depois você volta o vídeo, aí nós vamos para o exercício número 1, minuto, musiquinha. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo muito. Acabou. Vamos agora para a questão number 1, porque os exercícios que eram para fazer o exercício número 1, o exercício número 6, o 7... Eu não lembro que era se era pra fazer o 8. Mas eu acho que não. Sim. 1, 2. Não, 1, 6, 7. Eu acho que 8 também. Exercício número 1, página 128. Correção. Vou ler, gente. Ah, esse exercício foi tirado da OBM. Qual dos números a seguir não é múltiplo de 15? Não é múltiplo de 15. Ui, o que eu posso fazer, professora? Você sabe os critérios da divisibilidade? Não lembro tanto do 15. Então você vai ter que dividir. Não, professora. Assim. Muito bem. Nós temos aqui o 135. O 315. O 555. O 785 e o 915. Vamos fazer pelo método antigo? Podemos fazer, se é isso que vocês preferem. Então, pelo método antigo, você teria que pegar o 135, por exemplo, que é da letra A. Gente, é sinusite, tá? Não é Covid. Vou andar com uma camiseta, sinusite. Se eu fizer 135 dividido por 15, vai dar 9. 9 vezes 15, 9 vezes 5, 45 vão 4, aqui é nada, aqui é nada. Oh! Mas está perguntando qual não é múltiplo. Esse é. Então, se esse é múltiplo, então essa resposta é falsa. Essa é a A. Vamos para a B. Na alternativa B é o 315 dividido por 15. 31 dividido por 15 vai dar 1. 1 vezes 15, 15 para 1. Que 1, pro? É 2. Ah, é verdade, gente. Probleminha técnico de tabuada.
2 vezes 15, 30 para 15, falta 1, abaixo 5. 1 vezes 15, 15 para 15, nada. Esta também é falsa, porque esse número é múltiplo de 15. Nós estamos procurando aquele que não é múltiplo de 15. Vamos para a alternativa C. 555 dividido por 15. Eu acho que esse também é múltiplo. 55 vai dar 3. Tem duas maneiras de fazer. Eu vou fazer aquela maneira que eu falei para vocês, que é para a gente fazer um cálculo auxiliar e depois você só o número que der, você vai somando, vai contando para até chegar no número 55. Então, 3 vezes 15 dá 45. Não esquece, se você não faz a conta de raciocínio com raciocínio lógico, faça a conta no caderno e deixa cheio de conta. 3 vezes 15, 45. Para 55 faltam 10. Abaixo 5. 7 vezes 15 vai dar exatamente 105. Para 105 não faltam nada. Então, esse daqui também é falso. Esse número é divisível. E na letra D, 785 dividido por... Gente, essas lousas sem risco são difíceis. Olha que tortura que tá isso daqui. 78 dividido por 15 vai dar 5. 5 vezes 15 vai dar 75. 76, 77, 78. Faltam 3. Abaixo 5. Aqui o número seria 2. 2 vezes 15, 30. Para 35 faltam 5. Bom, já sei que essa é a resposta certa. Por quê? Porque 785 é o único número que não é múltiplo de 15. Resposta certa, a alternativa D. E se eu quiser fazer aí, você pode fazer, que vai dar certo. O 915 é múltiplo de 15. E agora, gente, qual que é mesmo? Espero que todos tenham entendido. Vamos para o exercício número 6. Mexendo. Exercício número 6. Canetão do lado errado. 6. E numa vila tem 50... Nossa, quantas casas? 50 casas numeradas de 1 a 50. Em quantas casas dessa vila os números são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo? Múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Bom, se eu sei que as casas numeradas são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo, isso significa que são os múltiplos de 6. Critérios da divisibilidade. Então, veja bem, se é do 1 ao 50, o 1 não é. Então, eu vou colocar aqui os múltiplos de 6 até os 50. Precisa colocar? Precisa, é bom, porque aí você sabe de onde saiu a resposta. Eu vou colocar aqui um são para ficar bonitinho. 6, a resposta, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 44.
e 8. O pro 50 não entra? Não, porque até 50 e 50 não é múltiplo de 6. Quantas casas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, quais são os números? São esses. E 8 casas. Muito fácil, né, gente? Uma mão na roda. Bom, e eu acho que eu pedi o número 8, embora eu não tenha marcado aqui. Eu pedi o número 8, o número 7 já foi feito. Vocês entenderam isso aqui, gente? Entendeu? Os múltiplos do 6. Por que 6? Não é do 2 e do 3? Lembre-se do critério da divisibilidade. Todo número é divisível por 2 e por 3. Quando o número é divisível por 2 e por 3, significa que ele é divisível por 6. Por isso que eu só peguei os múltiplos de 6. Entendeu? Quem não entendeu, pergunte na aula online, que aí eu tiro as dúvidas com mais clareza, ok? Exercício número 8. Apagando. 8. O número 1, 2, C, 5 é divisível por 3 e por 5. Qual é a soma dos possíveis algarismos que C pode assumir? Tá. Eu sei que como termina em 5, eu sei que qualquer número que eu colocar aqui vai ser divisível por 5. Entretanto, para ser divisível por 3, a soma dos valores absolutos tem que dar um número que é múltiplo de 3. Então, aqui eu tenho 5, 6, 7, 8. Para ser divisível por 3, esse C pode valer 1, porque 8 mais 1 vai dar 9. Deixa eu ver se eu colocar o 2, 8, 9, 10, não. Se eu colocar o 3, 9, 10, 11, não. Se eu colocar o 4, 1, 3, 4, vai ser 9 mais 5, 13, não. Se eu colocar o 5, 5, 10, 11, 12, 13. Peraí, acho que eu falei alguma coisa errada. Peraí, gente, vamos voltar. Se eu colocar o 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não. Se eu colocar o 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, não. Se eu colocar o 4, 5, com 4, 9, 10, 11, 12. Ah, ué. Presta atenção, né? Pois é. Se eu colocar o 5, 5 mais 5, 10, 11, 12, 13. Não. Se eu colocar o 6, 5 mais 6 dá 11, 12, 13, 14. Não. Se eu colocar o 7, 5 com 7, 12, 13, 14, 15. Então, 7. Se eu colocar o 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sim, o dedo foi feito para contar, não foi feito para tirar as catotas do nariz, não. Então, não dá. 8, 13, 14, 15, 16, não. E se eu colocar o 9, 5 com 9 dá 14, 15, 16, 17. Também não dá. Então, só são esses números. Qualquer um desses números que eu colocar, ele vai ser divisível por 3. Por que você está colocando somar? Porque está escrito qual é a soma dos possíveis algarismos que C pode assumir. Então, 5 mais 7, 12. A soma... Professora, você escreveu junto. Não, gente, foi um erro. É 12. Fácil, né? Ficou facinho, vai. Pouquinho. A gente só tem que ir pensando, substituindo os números até pra gente saber qual é o número perfeito que dá para ser colocado
Sinusite na correção. Espero que todos vocês tenham acertado. E dúvidas, perguntar na aula online, ok? Boa tarde para vocês, ustedes, e até a próxima aula.